E para entender um pouco mais sobre essa ofensiva dos talibãs, eu converso agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, o Sidney Leite. Boa tarde, professor. Obrigada por estar com a gente nesse dia complicado, para o Afeganistão. O que acontece daqui para frente com o país que está sob o poder do grupo extremista, como a gente acabou de acompanhar? Olá, um grande prazer conversar com vocês aqui na Record News. Imagens chocantes que lembram a saída dos Estados Unidos do Vietnã, em Saigon, em 1975. O que podemos esperar? Nós podemos reler a história. O que foi o Talibã quando esteve no poder? Foi um regime totalitário, autoritário e violento, que subiu ao poder no meio de uma guerra civil no Afeganistão, em 1996, e saiu em 2001 com a invasão dos Estados Unidos após o 11 de setembro. Nós temos aí dois cenários. A pergunta é muito interessante. O primeiro cenário é um Talibã mais moderado, um Talibã que vai se aproximar do Afeganistão e vai ter o apoio da China. Nesse cenário, provavelmente ele vai aplicar a lei da Sharia, a lei islâmica, segundo a sua interpretação, mas de uma forma, digamos assim, mais suave do que foi quando esteve no poder pela primeira vez. O outro cenário é o Talibã reviver a sua utopia reversa de voltar ao califado de Maomé e levar adiante uma política extremamente violenta contra os seus adversários, especialmente contra as mulheres, e abrindo as janelas para o soerguimento de grupos terroristas que atuam no Oriente Médio, notoriamente a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Dois cenários, duas possibilidades que vamos avaliar nos próximos meses. Até porque não é à toa, que as mulheres estão muito em foco, porque a gente sabe, como elas sofreram no período anterior, quando os talibãs estavam no poder. Não podiam estudar, não podiam trabalhar, como a gente mostrou bem na reportagem. Então, nesse momento, a situação para a mulher que vive no Afeganistão, com certeza é muito preocupante, é muito tensa, professor. Sem dúvida, em qualquer um daqueles dois cenários, é claro que o segundo cenário é o mais agudo, o pior, mas o Talibã é um grupo extremista, fundamentalista e que acredita, inclusive, na ideia de uma guerra santa. Nesse cenário, as mulheres, nessa visão de mundo, são enquadradas dentro de um rígido controle masculino, uma verdadeira arbitrariedade que perpassa toda a vida das mulheres que ficam submetidas a este regime totalitário. Professora, a gente sabe que além de envio de tropas, os Estados Unidos investiram muito no Afeganistão para treinamento militar, e agora a retirada do exército, na sua opinião, do exército americano, foi acertada nesse momento? Ótima pergunta. Nós temos aí dois grandes erros. O primeiro foi ter entrado no Afeganistão da forma que entrou, aquele modelo de impor uma ordem, de impor um modelo ocidental, da democracia ocidental, num Estado, nação que, na verdade, não é uma nação, é um conjunto de tribos. Existe o que a gente chama de um nacionalismo tribal e não uma ideia de nação. Se tentou construir isso em 2 décadas. Aí o segundo grande erro, a saída. O Talibã nunca deixou de existir. Ele continuou agindo nas montanhas por intermédio de ações terroristas. Então, o fracasso norte-americano é duplo, Quando ele inicia uma tentativa de enquadramento do Afeganistão e quando ele sai e deixa um legado completamente irrealizado. Ele não conseguiu levar adiante as suas metas. Então, temos aí um terreno fértil para o Talibã levar adiante o seu projeto de poder, e aí eu completaria.
né, esse esvaziamento do poder dos Estados Unidos no Afeganistão e no Grande Oriente Médio abre espaço para a Rússia, mas principalmente para a China, que, sem dúvida, vai reconfigurar o poder na região com uma balança, né, de poder favorável para a China e, no âmbito mais regional, para o vizinho do Afeganistão, o Paquistão. Olha, era cenários justamente confusos. E era justamente nesse ponto que eu queria tocar. A gente já sabe da importância da China, né, nesse contexto. Agora, de uma forma geral, né, qual vai ser o impacto dos talibãs no poder na política internacional? Ótima pergunta. O impacto já aconteceu. Temos aí o primeiro grande equívoco do governo Biden de ter dado continuidade ao planejamento desastroso de Donald Trump. Na verdade, temos aí uma conta, um débito muito grande que começa lá no governo Bush, passa por Obama, Trump. Portanto, não é uma questão de republicanos e democratas, é uma questão de falta de um projeto claro de poder dos Estados Unidos no mundo contemporâneo. Isso tem um aspecto bem interessante que eu gostaria de resumir bem brevemente. Em 2001, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, nós temos um cenário em que os Estados Unidos era quase que a única superpotência, reinava, não é, depois da vitória da Guerra Fria, machucado, não é, pelo episódio de 11 de setembro. Agora, o cenário é diferente, né? Temos a ascensão da China e temos, portanto, um novo esquadrinhamento. A reconfiguração, né, do poder da ascensão do Talibã fortalece a China, fortalece a Rússia e enfraquece bastante os Estados Unidos, não só no Afeganistão, mas como em todo o Oriente Médio. Ok, professora, a gente segue acompanhando esse assunto de perto. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde, professor. Boa tarde, um forte abraço a todos. Obrigada.